Ohio! E aí galera, gravando aqui mais um vídeo. No vídeo passado eu falei sobre um bocado de coisa, né? Eu falei sobre uma energia, que é uma energia corporal, que não era uma energia que era datada. Então, se essa energia ela não é datada e não existe, ela é uma energia oculta. Ou seja, o Gangstalk, esse equipamento, ele é tão complexo que, tipo, ele é tão complexo que existem tecnologias inerentes a ele, como um celular e um smartphone. Um celular é um smartphone porque usa tecnologia smart. Então, no Gangstalk, né, no V2K, existe essa tecnologia. Na onda que é chegada a nós, também é algo que não é datado, ou que não é compreendido. O que eu acredito que muitos falem, são ondas Wi-Fi. Eu trabalhei com Wi-Fi, tanto na configuração de equipamentos simples, como de equipamentos de extrema complexidade, como Ciscos, pessoas que só utilizam quem tem certificação. Eu tive o privilégio de estar utilizando os equipamentos, e eu posso estar garantindo que é muito difícil na onda, no protocolo do Wi-Fi 802.11k, .ac, alguma coisa assim, ter algo que seja voltado à energia elétrica, impulsos eletromagnéticos. É mais Wi-Fi mesmo. Então, tipo, eu acredito nessa onda do datado. Mas o intuito do vídeo é falar também sobre um segundo caso que aconteceu na empresa, que foi o suicídio. Existiu um funcionário que se suicidou. Seu nome era João. Ele era muito querido por todos. Todo mundo gostava dele lá. Ele era um cara muito top mesmo. Ele era jornalista, apresentava programas e ele se matou. Ele tinha uma banda, né? Também ele era da maçonaria. Mas né, nem tudo são flores. Por mais que ele fosse uma pessoa muito bacana, também existia uma parte oculta nele, né? Mas antes eu queria dizer que isso não é um vídeo fácil pra mim. Eu sou muito amigo do primo dele, Fred, um cara excepcional. Caraca, um homem incrível. Ele é policial civil, escrivão. Ele é uma das pessoas mais bacanas que, tipo, todo mundo gosta dele. Ele é massa, tá ligado? Ele é uma pessoa muito de boa, assim. Mas, tipo, o que aconteceu com o caso do irmão dele é uma teoria minha, né? O que aconteceu foi que ele se matou. Ele se matou. Mas ele se matou por motivos bem específicos. Antes eu tenho que estar falando, né? Voltando um pouco no tempo sobre a minha história, né? Me falaram tanto do target individual, do Gangstalk, de uma tecnologia que a sociedade não tem acesso. Não falavam de target individual, nem de Gangstalk. É uma tecnologia que a sociedade não tem acesso. Tipo... E também me falaram sobre uma grande rede de prostituição. E eu sei que essa rede existe, gente. É algo gigantesco. Envolve tanto as escolas, tipo as garotas mais bonitas das escolas, como também pessoas em supermercados que fazem viagens extremamente rápidas para outros estados só para ter relações, só para fazer a prostituição. São as maiores redes de todas, assim, tipo, e é algo que a sociedade sabe, a sociedade deixa oculto e que prefere nem comentar. Tô comentando isso, mas tô morrendo de medo, porque ninguém fala sobre isso, mas existe sim. E essa rede é muito, muito grande, sabe? E existem vários tipos de empresas nessa rede, né? O que faz a rede existir são as empresas. Então, esse João, ele era casado com uma mulher. Nessa época, ele era casado com essa mulher. Mas, no passado, ele traiu a mulher com uma rapariga. E aí, uma mina que era desse movimento de prostituição, assim, sabe?
Existem garotas que são da favela que já são muito cientes disso. Que é como se fosse, digamos, o dia de princesa. Elas saem, se divertem, ganham uma graninha, às vezes tem a casa mobiliada. Casa mobiliada não, mas tipo, tem algum eletrodoméstico comprado. Minha mãe trabalha no CRAS e tipo, é muito comum em visitas elas encontrarem casas humildes com móveis extremamente bons. E quando perguntado como é que elas conseguem esses móveis, são sempre por questão de prostituição. É algo que tipo, a galera toda normaliza, assim, digamos, né? São considerados anjos da guarda, né, para essa ideologia, para esse pensamento. Lembrando que eu não concordo com isso. Acho, assim, uma prática horrível, desleal, que só favorece, né, a desigualdade social. E culpo milícias e facções por isso. Então, tipo, existe essa rede de prostituição e ele teve relações com uma mulher dessa rede, numa rede que era, digamos, uma mulher bem humilde, assim. Essa mulher engravidou e foi atropelada. A mulher foi atropelada. Teve a filha, né? A filha ficou em até uma certa idade e foi atropelada. Então, essa filha foi atrás de João. E foi um transtorno muito grande para ele, porque ele era uma pessoa extremamente certinha, assim. Ele era jornalista, ele era âncora. Ele apresentava o jornal da noite, assim. Ele era como se fosse um Ilhambô, né, da vida. Ele ficou extremamente chocado. Ele não conseguiu entender. Boy, eu tava pensando no outro âncora. E eu falei a última frase pensando nisso. Tipo, ele não conseguiu entender. Que ele não conseguiu, não. Aí, tipo, ele era o âncora. E quando ele soube disso, foi um grande transtorno na vida de João. João, ele, tipo, entrou em depressão. Ele falou, não, meu pai, não pode, esse negócio não pode acontecer, isso aí é muito errado. Aí, tipo, pronto, ele se matou. Um dia que ele pegou e se matou. Agora vem a parte da teoria, né? Pensando nas redes de prostituição. Em algumas redes existem padrões que são padrões específicos de corpos, né? Quem aqui já viu aquela ideologia dos corpos perfeitos? Existe um detalhe na filha de João. Ela era horrível. Gente, ela era branquinha, gordinha. Aquelas gordas de cabelo ondulado assim, sabe? Era feia, né? Feia comparado nos padrões de beleza atual, né? Que eu, né, sou adepto. Quanto mais bonita, quanto mais gostosa pra mim, melhor. Claro que sei de todas as limitações, mas de boa, ela era horrível. Essa menina era muito feia. Aí, tipo, vem a teoria agora. Ele tentou fazer um boicote a essas redes de prostituição, a uma rede de prostituição, né? Ele falou, não, a menina, ela quer vir morar comigo, porque a menina queria vir morar com ele. E ele não queria que eu fosse morar com ele, porque, tipo, a mãe dela tinha morrido, ela tava muito fragilizada. Então, quer dizer, ela não tava nem tão fragilizada assim, porque fazia alguns meses que a mãe dela tinha morrido. Tipo, a mãe dela morreu, acho que depois de uns 4 meses, mais ou menos, acho que ou 4 foram 2 meses. Ela foi atrás dele. Fizeram teste de DNA, enfim, foi muito estranho mesmo. E tipo, ela chegou querendo morar com ele. E a mulher dele possivelmente não queria. A mulher dele se divorciou dele, na verdade, né? A mulher dele já tinha pedido divórcio. Não lembro se ela tava buchuda, mas eu acho que ela não tava buchuda, não. Tipo, esse João, ele tentou colocar a filha dele na casa de alguma das pessoas ricas da cidade, porque existe, né? Acho que 2 anos atrás um pastor aqui da cidade foi preso porque tinha um escravo dentro de casa. O escravo era uma mulher linda, que era doméstica e pretava, muito comum no interior, mas também no normalismo, um absurdo.
ele queria pegar essa menina e colocar essa menina em uma organização. A mesma organização que ele conheceu, não é, a garota, a mulher que ele teve o filho. Ah, Pedrinho, por que você acha isso? Porque eu tô especulando. Não tenho provas, não tenho teoria. Então, como ele tentou fazer isso, e perceberam que essa garota, ela não tinha, digamos, os padrões, né, corporais, então recusaram. Sendo que ele não tinha na cabeça dele, né, essa empresa, ela não tinha a condição de recusar. Então, segundo o socialismo, só existem 3 formas de acabar com regimes totalitários. É o boicote. Enfim, eu não lembro os outros não. Mas ele tentou um boicote. E no Target Individual, no Gang Stalk, existe uma regra que é muito específica, né? Eles não podem te matar. Nós aqui somos um experimento científico para a criação de algo muito próximo ao Espírito Santo, né? Como eu falei em outros vídeos, o Target Individual nada mais é que a tecnologia que tenta desenvolver o Espírito Santo, tanto em contatos de sonhos, como também com contato de vozes. Então eles não podem matar a gente, a não ser que exista boicote. Ai, velho, eu quero lembrar as outras 2 outras coisas. Só quero falar Armagedon, mas né, Armagedon não é outra coisa. É boicote, não é traição. Mas de boa, eu falo em outro vídeo, se pá. E tipo... Mó triste, velho. E tipo... Ele tentou fazer o boicote. Ele ia denunciar a empresa. E nós, como Target Individual, nós não podemos ser mortos a não ser que a gente ameaça esse movimento que é tão grandioso. Pronto. E ele acordou morto. Se enforcou. No dia que ele morreu, eu saí pra tomar café. A gente se cruzou, ele tava cantando uma música, tava normal. Ele tomou café, tomou chá, porque o café ficava do lado do chá, sabe? E no outro dia ele morreu. Nem quando o dono morreu, a galera ficou tão triste assim. Todo mundo ficou, boy, como assim? E quando eu tava Target Individual, não sei se eu já contei isso, foi bem no começo. Eu tive um blackout antes do blackout de eu ter bebido, né? Lembra que eu falei que eu bebi, acordei, tava brigando num local bem longe, em frente ao cemitério, pronto. Teve antes disso, bem no começo mesmo, acho que foram nas primeiras semanas, que eu tava Target Individual. Eu tava fumando, e eu tava também fumando um do preto, um tabaco preto assim, que é muito forte. Quando você fuma, tudo fica apagado. Aí eu dei um trago. Quando eu vi, eu tava no banheiro, tava segurando uma corda. E eu escutava alguém chamar meu nome, que era o vizinho. O vizinho chamava meu nome. Tipo, ele tem a mãe dele, que eu tenho quase certeza que tem noções do que é essa tecnologia, e tem o filho dela. Mas foi. Eu sei que, tipo, é possível ter um blackout muito grande, mas também acredito na força do organismo. Eu penso que inúmeras vezes
eu já tive tentativas de blackout muito parecidas com essa. Mas meu próprio organismo, né, ele se adequa. Nós não somos programados para cair, né? Nós não somos programados para se matar. Então, à medida que isso acontece, né? À medida que isso acontece interrompido, pode ocorrer, não sei, de alguma coisa de biológica, não entendo muito bem não. Mas também eu não uso, eu não chego, digamos, ao ponto de tipo abusar e achar que é essa certeza. Eu lembro quando aconteceu a segunda vez, foi a briga, que eu perdi o celular, fiquei todo machucado, velho. Quando eu corri, tem uma hora que eu corri, né? Eu tropecei, e quando eu tropecei, voz na cabeça, disse: não, fica aí deitado. Se tu fizesse de novo, eu fazia você acordar em alto mar. Então, tipo, foi algo bastante triste, assim. Depois disso, eu nunca mais bebi como naquele dia, porque era beber uma cerveja em cada bar. Aí que ele me desafiou massa na gente. Mas bebi em casa muito mais. E de boa. Aí nos cantos, não como naquele dia, né? Só quando tiver com gente e tal. Mas sozinho eu não bebo mais, pra que raiva. Aí tipo, aconteceu a morte de João. Aí João se suicidou. Penso eu que a família dele também não acredita muito no que ocorreu. O Instagram da dona da empresa tem altas fotos dele. É muito estranho, gente. É muito estranho. Muito mesmo. Era como se ela soubesse. Penso eu, teoria, gente. Não acredito em mim. É como se ela soubesse que ele ia morrer e não pudesse fazer nada. Porque é uma regra bastante clara, assim, né? Talvez ele nem soubesse que existisse target individual. Esse equipamento, talvez ele achasse que só existisse a rede de prostituição. Então, tipo... Então, tipo, era como se ela soubesse, né? Porque talvez a morte, né? Matar alguém, tem que passar pelo dono. Não que ela seja dona dessa tecnologia, mas ela tá entre as pessoas mais ricas da cidade, a família dela é envolvida com a maçonaria, é do lado de uma clínica psiquiátrica. Então, tipo, né? Penso eu que ela sabia. Quando você vê o Instagram assim, você fica, rapaz, coisa mais estranha. Ou senão ela tem um caso com ele, que eu acho muito difícil. Aí, tipo, eu acredito também que a família ficou desconfiada, né? A família ficou desconfiada. Para vocês terem uma noção, meu Deus. Semanas depois me chamaram para ir pro Aspetro. Semanas, acho que meses depois, Aspetro é um clube de piscina de água quente. Aí o caminho desse aspecto era meu Deus, era um local, sei lá, a gente passou para os terrenos baldio. Aí foi o irmão dele, que eu também sou meio amigo, assim, e também veio o primo dele, Fred. Mas Fred que me chamou, que Fred é da capital, a gente é mais próximo assim, a gente não é muito amigo. Aí passou, aí tipo, a gente parou no aspecto pra conversar, tomar banho de piscina quente. Aí tem uma hora que ele perguntou, boy, caraca,
E eu imagino que eles tinham solicitado as imagens das câmeras pra ver. E tipo... Me viram, a gente, né? A gente se cruzou assim. Mas não foi tipo nada demais, não foi conclusivo. Nessa época eu não sabia que era target individual. Depois dos acontecimentos é que eu tive toda essa teoria de também não entender o suicídio dele. Eu sei que ele ficou bem triste porque ia se divorciar. Mas eu acaba se matar. Então, eu acho que foi exatamente isso. Tipo, ele tinha a filha dele, aí ele ia pegar a filha dele e ia colocar no mesmo movimento que pega garotas. Mas essa garota não tinha os padrões porque ela era gorda e feia. As próprias mães às vezes fazem isso, porque não querem que a filha seja, digamos, entre nesse movimento. Aí, tipo... Como ele tentou fazer o boicote, mataram. Deram uma ordem, sei lá, neural, uma ordem psicotônica. E ele morreu, cometeu suicídio. Foi uma das maiores tristezas que aconteceu na empresa, né? Seu segundo relato, né? Terceiro com o meu, acho que ainda tem um de Araújo. O Araújo é massa. Acho que eu já até contei. Acho que o de Araújo eu contei, então é 4 relatos. Então...